Bom dia, irmãos. Eu estou com um coração tão agradecido a Deus. Há 7 anos atrás, Deus ministrou no nosso coração em trazermos esse movimento de oração na Cibapa. E quando você é um homem de Deus, quando você é uma mulher de Deus, até quando você parte para a eternidade, as suas obras continuam a falar. E todos esses dias eu lembrei muito, com muita saudade, com muito carinho da nossa irmã Deise. Porque foi a irmã Deise junto com a Mauriane e o Léo, que foram à campanha do Val de Jaboque, e eles entraram na minha sala e me perguntaram, assim, contando eufórico, que a campanha de oração era uma bênção, e se eu tinha coragem de fazer a mesma coisa. Eu falei, estamos juntos. E nós fizemos a primeira e chegamos até a 7ª edição dessa campanha, e grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Como a atmosfera espiritual desta igreja mudou. Como as resistências elas foram por terra e Deus começou a tratar os corações, porque a palavra do Senhor ela não pode ser contraditória, né? Se a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, que operando Deus quem impedirá, que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que Ele não possa ouvir as nossas orações, se a sua mão não está encolhida para que Ele não possa nos abençoar. Querido, as 7 dias de oração começou a fazer uma diferença muito grande. Comecei a ficar mais leve, porque não tem como a gente manter os olhos nos alvos propostos, se a gente não começar entendendo de que alvos estabelecidos por Deus suscita oposição. Alvos estabelecidos por Deus suscita adversários. Alvos estabelecidos por Deus para a minha vida e na obra do Senhor atrai a fúria do inimigo. E a Bíblia diz que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Mas também a Bíblia nos alerta de que a gente tem que atentar para conhecer quem é o nosso inimigo. O nosso inimigo não é apenas o homem. A Bíblia diz que a minha luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades. Eu preciso conhecer quem é o meu inimigo e as suas estratégias para permanecer com os olhos no alvo, resistir aos dias maus e passando por tudo, chegar no final inabalável. Porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Mas a Bíblia diz que não é sem luta. O Dan começou hoje dizendo assim, quem está cansado? Eu, você, porque as batalhas do Senhor, as batalhas espirituais, elas nos cansam. E a história nos mostra claramente como a gente pode manter os olhos nos alvos. Esse foi o tema proposto para mim hoje, na parte da manhã. Está em Neemias capítulo 6, você pode abrir? Neemias capítulo 6, a partir do versículo 1 ao versículo 16. Essa é uma história conhecida porque é uma tentativa do inimigo de intimidar Neemias, quando Neemias propõe restaurar os muros de Jerusalém. A oposição de Tobias e Sanbalates contra Neemias e contra a obra de reconstrução dos muros de Jerusalém, historicamente, quando a gente lê, a gente pensa que foi uma oposição política. Não foi. Nas suas raízes mais profundas, ela era fundamentalmente uma oposição religiosa, uma oposição espiritual. E antes de ler o texto, eu quero fazer uma abordagem histórica com você. Porque o personagem Neemias representa aqui um protótipo, um modelo, um paradigma daquilo que Deus propõe fazer na sua vida, daquilo que Deus propõe fazer através da minha e da sua vida. Quando a gente rompe, querido, com essa esfera do natural e se move em fé pelo sobrenatural, você começa a olhar de forma diferente. Você começa a enxergar aquilo que você não enxergava antes.
E é engraçado que quando eu olho para o texto, eu vejo que Neemias se levanta. Mas quem é Neemias? Neemias é um escravo, é um servo. E nós que falamos tanto de relacionamento discipulador, Neemias tem um relacionamento discipulador com o rei da Pérsia. Ele é copeiro, e ele está lá, e o copeiro tem afinidade com Neemias, porque Neemias conseguiu atrair o coração do rei. E quando Neemias olha para o copeiro, como copeiro para o rei olha para Neemias como copeiro, ele diz: por que você está triste? Eu estou triste porque minha cidade, minha pátria, meu povo, minha etnia, minha cidade está destruída. E o rei da Pérsia então dá autoridade, dá credenciais para aquele escravo, na condição de escravo, de súdito do Império Persa, voltar, retornar a Jerusalém. Neemias então retorna, e ele não retorna como qualquer um. Ele sabe qual é o seu mandato, ele sabe qual é a sua posição, ele sabe que ele é um homem de Deus, ele sabe que ele tem temor ao Senhor, que ele quer sonhar os sonhos de Deus. Então ele retorna a Jerusalém, e ele, quando chega em Jerusalém, ele aconselha os seus liderados e incentiva os oficiais da cidade a reconstruir os muros. E essa era uma atitude muito significativa dentro desse contexto. A cidade tinha quase 150 anos de deserto, de abandono. Agora, você pensa que alguém não tinha já se levantado? Já tinha havido várias tentativas para reconstruir os muros de Jerusalém, mas todas as tentativas tinham sido frustradas. O Império Persa dominava toda aquela região e fazia questão de monitorar de perto e reprimir qualquer sinal de rebelião, qualquer motivação ou movimento que viesse perturbar a ordem pública do Império. E é sobre esses aspectos que a reconstrução dos muros da cidade conquistada é então supervisionada. A qualquer ameaça à administração central do Império havia um alerta para perseguição, destruição e punição. Mas Deus levanta Neemias, alguém que tenha confiança do rei persa. E o texto histórico mostra que para executar essa importante missão da reconstrução dos muros, a pessoa tinha que ter credenciais inquestionáveis. Mas o que eu gosto mais dessa história é que Neemias sabe quem são as suas credenciais. E semelhante a Maria, ele guardava tudo no seu coração sem revelar quais eram as credenciais que lhe davam autoridade para restaurar os muros de Jerusalém. É nesse pano de fundo aí que os opositores, os inimigos de Neemias se levantam. 3 homens que nós conhecemos, fora os outros: Sanbalate, Tobias e Gesem. Eles fazem oposição a Neemias. Eles querem frustrar a qualquer custo a reedificação dos muros da cidade. E esses adversários começam a espalhar boatos de que os judeus tinham se revoltado contra a Pérsia. Aí você vai perguntar assim: pastor, qual era a intenção, quais eram os motivos? A gente precisa conhecer quem é o nosso inimigo. Sabe por que o meu povo perece? É o que diz a palavra: o meu povo perece por falta de conhecimento. Sabe por que muitas vezes nós padecemos, sofremos, choramos, porque nós não sabemos com que armas lutar e contra quem lutar. A Bíblia diz que as nossas armas, elas não podem ser carnais, mas sim poderosas em Deus, para desfazer sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Por isso Neemias precisa saber quem era o seu inimigo. Ele não poderia ter o orgulho, ele não podia ter a vaidade, ele não poderia se apresentar como um representante, um embaixador do rei da Pérsia para restaurar os muros de Jerusalém. Ele tem que chegar na posição do judeu com temor, tremor diante de Deus e acreditar que a profunda convicção da vontade de Deus para a sua vida era essa, porque Deus é quem faz, não é o homem. O nome Sanbalate significa sim, dá a vida. Não é 5M, é SIM.
Sin, Sin da vida. É um nome de origem babilônica. Sin era o deus da lua, do panteão da Babilônia. Em algumas versões esse nome vem parecer como os Sambalat, que significa exatamente a aurora, a luz da aurora sobre o povo. Sambalat não era apenas um perseguidor, ele era um governante, o governante da Samaria, área norte de Judá. Esse homem tinha tanta influência que ele é chamado na Bíblia como Sambalat o Horonita. E provavelmente essa designação, ela se revela ou indica a sua origem. Ou seja, talvez ele seja daquela cidade, ou uma cidade chamada Bet-Aron, que ficava a 29 quilômetros de Jerusalém. Uma das poucas cidades que não havia sido destruída. Sambalat e seus descendentes serviam como governadores de Samaria por mais de um século. Os seus 2 filhos chamavam de Elias e Selemias, e os 2 nomes, a raiz dos 2 nomes dos filhos de Sambalat terminava com a declinação, a variação da raiz que dizia que os seus 2 filhos tinham a mesma conotação que Iavé. Ou seja, o nome do nosso Deus, o que nos dá a entender que Sambalat, se ele não é um descendente de israelita, é um dos que foram arrastados pelos assírios para a Palestina. Ou seja, no mínimo das hipóteses, Sambalat ele é sincrético, ele tinha temor a Deus, mas ele também adorava o Deus pagão. Talvez nós não entendêssemos o contexto da perseguição, mas a ameaça, Sambalat via na ação de Neemias uma ameaça ao seu poder. Semelhantemente, Tobias, existe na Bíblia vários personagens bíblicos com este mesmo nome, Tobias, mas o mais conhecido, o mais forte é esse daqui que faz oposição a Neemias. Tobias era governador de Amon, que ficava agora a leste de Judá. O nome Tobias significa o Senhor é bom. O que nos dá a entender que também ele era um adorador ao Deus de Israel e ao mesmo tempo aos deuses pagãos. No capítulo 2, versículo 10, Tobias é citado no livro como o servo amonita. Pesquisei em vários comentários bíblicos e não é possível determinar com exatidão o que significa a expressão. Alguns estudiosos dizem que talvez ele tenha sido um escravo liberto que conseguiu alcançar a posição de muita influência na província de Amon. E aí ele prosperou tanto que chegou à posição de governador da província. Alguns intérpretes sugerem que Tobias é o mesmo que é citado em Esdras capítulo 4, versículo 7, com o nome de Tabeel. Tabeel é o nome aramaico para Tobias, que é o nome em hebraico. Tobias tinha motivos também para resistir e fazer oposição a Neemias. Porque Tobias, por ser parente de um líder sacerdotal e por ter influência na casta religiosa, quando o templo de Jerusalém foi destruído, ele recebeu 1/4 do templo, que era usado como depósito para guardar todo o material religioso. Ele recebeu e colocou e fez daquele lugar um lugar de reserva para tudo que era dele. Neemias chega em Jerusalém, ver aquele um quarto sendo tomado para entulho e tira tudo que é de Tobias e lança fora. O terceiro inimigo aqui de Neemias é Gesem, ou Gesem, se você quiser pronunciar dessa forma. É o terceiro oponente. E é engraçado porque a Bíblia cita ele como sendo o árabe, Gesem o árabe, que significa que ele provavelmente era um chefe dos árabes que dominavam o sul de Judá. Gesem era um indivíduo tão influente que o texto sagrado faz menção nele, até porque ele tinha proeminência dentro da área comercial, porque era uma característica do Império Persa manter boas relações com os árabes. Esses 3 homens, Tobias, Sanbalates e Gesem, tinham, queridos, motivos próprios, específicos para empreenderem oposição.
Sanbalate provavelmente desejava controlar a Judéia como já controlava Samaria. Tobias, da mesma forma, tinha medo de perder a sua posição, e Gesem é possível que temesse rivais, novos rivais, a rota comercial que ele controlava. Os três em si tinham em comum intimidar os judeus. Os três em comum tinham como finalidade atrasar a reconstrução dos muros, e para isso eles zombavam, escarneciam e desprezavam a fé daquele homem que vinha na posição de restaurador, mas não passava de um servo. Talvez os nossos inimigos, sejam eles humanos ou espirituais, olhem para mim e para você e faça pouco caso, mas esses inimigos não sabem as credenciais que está em nós, e ninguém poderá nos resistir se Deus é conosco. É esse o conceito claro. Posso dizer que Neemias estava cercado por inimigos. Porque além desses três inimigos, no capítulo 4, versículos 7 e 8, a narrativa bíblica ainda acrescenta à frente mais um inimigo, o Asdoditas. Sanbalate estava ao norte, Tobias estava a leste, os Asdoditas estavam ao oeste, e Gesem estava ao sul, ou seja, Neemias não tinha para onde correr. Ele não tinha para onde ir, porque aonde ele pisasse o pé tinha um inimigo contra ele. Capítulo 6, versículo 1 a 2, se você quiser me acompanhar o texto para entender. O texto diz assim: quando Sanbalate, deixa eu fazer como todo mundo faz, essa água é para eu beber, gente? Meu sonho é ter uma caneca dessa. Quando Sanbalate, Tobias e Gesem, o arábico, e o resto dos nossos inimigos souberam que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que a terra este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremos-nos umas das aldeias da planície de Ono. Eles, porém, intentavam fazer-me mal. Você já viu um plano maquiavélico? Eis aqui um plano maquiavélico. Parece uma tentativa de aproximação, de amizade. Parece aqui uma tentativa de fazer uma aliança, de dar uma trégua, mas a finalidade é fazer parar a obra. A despeito de tudo, querido, não há aqui, e Neemias sabe muito bem, não há lugar para tréguas, nem para depor as armas. Olhe para mim, querido, o nosso inimigo é falso, é astucioso, e ele arranja um modo de distração para nos fazer parar diante do trabalhar de Deus nas nossas vidas. Eu quero dizer um negócio para você que está querendo se mover em fé. Não, jamais haverá lugar para compromisso com o mundo. Jamais haverá lugar para mim e para você num compromisso com o mundo. O que nós precisamos atender e entender é que se atentarmos para qualquer apelo da carne, do mundo e do diabo, que sempre vem de um modo sutil, através de pessoas agradáveis, através de pessoas simpáticas, que quer nos oferecer ajuda, sobre a égide de que o fim justifica o meio. Se você atentar para a sedução e a proposta e apelo do mundo, da carne e do diabo, é o seu fim. Cuidado com o oferecimento da trégua, cuidado com o tratado de paz oferecido por um mundo secularizado, contrário aos princípios divinos. A proposta aqui, o objetivo é assassinato. Para você manter os olhos no alvo, é necessário resistir ao compromisso com o inimigo, amém? Diga comigo: manter os olhos no alvo é resistir ao compromisso com o inimigo. Veja o versículo 3 e 4, o que é que o texto diz: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco.
Do mesmo modo me mandaram dizer 4 vezes, e do mesmo modo lhes respondi. Deixa eu lhe dar um conselho. Nós também não devemos descer. Quando vierem tentar discutir conosco pontos de vista teológico, quando vierem tentar nos distrair com os seus argumentos, queridos, não consintamos. Não vamos parar a obra para nos ater à perda de tempo em discussões de fábulas caducas e crenças que não nos levam a lugar algum. Você precisa manter os seus olhos no alvo e resistir ao compromisso com o inimigo. Às vezes nós perdemos tanto tempo, e eu quero ser direto e efetivo com você. As horas que nós perdemos para contra-argumentar as querelas e besteiras que os adversários da fé postam nas redes sociais, e a gente tenta dialogar pelo campo virtual a defesa da nossa fé, nós perdemos tempo em avançar na obra que Deus quer fazer na minha, na sua, nas nossas vidas. E é por isso que nós precisamos entender que para a defesa de tudo aquilo que nos afasta da obra diligente, para o reflexo da imagem de Jesus, nosso desejo é crescermos de degrau em degrau até a estatura de varão perfeito, amém? Deus é quem faz, e Deus é quem trata, Deus é quem constrói, e Deus é quem derruba. Você só precisa resplandecer como luz diante das trevas. O nosso maior alvo, queridos, é termos e vermos personalidades totalmente restauradas. E isso significa que quando vierem os ataques do inimigo, vierem os ataques contra mim, contra você, contra a igreja do Senhor, creiamos que nós não veremos as trevas prevalecer. Como eu acredito nisso? As setas voltarão para o lugar de onde vieram. E eu acredito que nós permaneceremos inabaláveis. Significa que quando alguém investe contra a sua pessoa, significa que quando você tiver uma seta direta do diabo, ou de uma pessoa usada pelo diabo contra você, se o seu coração estiver guardado no Senhor, se você não tiver feito nenhum tratado com o espírito de guerra, não há como você ficar parado, não há como você retroceder, você não ficará triste, ao contrário, você não perderá o sono, você não esmurecerá, porque você sabe quem está com você, e Ele prometeu estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi dito aqui durante todos esses dias que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de nenhuma das palavras que Ele disse a seu respeito, mas para isso deve ter brechas na sua vida. A obra de Deus ainda não terminou. Neemias se recusa a comprometer-se com o inimigo. Neemias se recusa a ceder aos ataques e às investidas maquiavélicas de Satanás através de Tobias, Sambalate e Gesem. Versículos 5 e 7 diz: então Sambalate, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na mão, na qual estava escrito: entre as nações se ouviu, e Gesem o diz, que tu e os judeus intentás voltar-vos, por isso tu estás edificando um muro, e segundo se diz, queres fazer-te rei deles. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Olhe para mim. Aprenda a fazer resistência contra a resistência do adversário. Aprenda a reafirmar-se diante da reafirmação do diabo. Já que Neemias não aceitou o compromisso com o inimigo, então não tinha outro caminho senão procurar caluniá-lo, ferir a reputação, destruí-lo, mentir a respeito das suas palavras e dos seus verdadeiros propósitos. Já que Neemias não aceita dialogar e fazer um tratado de tolerância para uma possível convivência,
Então ele procura denegrir a imagem de Neemias. Não foi diferente com Neemias, não foi diferente com Jesus, não é diferente comigo e com você. Assim age o inimigo contra você, já que você não consegue destruí-lo, já que você não consegue impedir a obra, ele não consegue impedir a obra de Deus na sua vida, nem ter um compromisso com você, acredite, porque eu já passei por isso. Ele vai tentar difamar o seu nome, ele vai tentar fazer com que diante das autoridades você perca a credibilidade, ele vai tentar ferir a sua reputação. Essa é uma estratégia normal e corriqueira do espírito da oposição. Acredite, querido, que todo santo do Altíssimo que anda segundo a palavra será vítima dessas coisas. Mas assim como Neemias estava disposto a vencer, cerrando a vigilância, o mesmo deve acontecer com cada um de nós. Não basta ser crente, não basta orar, não basta conhecer a palavra, precisamos manter os nossos olhos fitos naquele que pode nos socorrer. Se Deus não guardar a sua entrada e a sua saída, se Deus não guardar você quando dorme, então, querido, em vão todo o seu conhecimento. Manter os olhos no alvo é resistir ao compromisso com o inimigo. Mas manter os olhos no alvo é ser vigilante em todo o tempo. Sabe aquele filme Dormindo com o Inimigo? Você não tem como escapar disso. Versículo 8 diz: então mandei-lhe dizer-lhe, olha a resposta de Neemias: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu mesmo o inventas. Sabe aquele dito que você já conhece, que eu já falei aqui um tempão, né? Que quando a gente chega aos 40, a gente quer ser feliz e não ter razão. Pensa num homem briguento. Provocador. Não levava desaforo para casa. Mas a gente é bom, valente, inteligente, competente aos 20, aos 30. E por onde eu passava, eu saía fechando as portas. Porque eu coloquei no meu coração que o que eu pensava eu tinha que dizer. Deus levou. Valente. Se me mandasse para um lugar, eu mandava também. Não levava desaforo. Mas aí a gente amadurece, né? Não é envelhece não, amadurece. Eu descobri que quando a gente vai ficando velho, a gente não quer ser chamado de velho, quer ser chamado de maduro. Mas não pode ser o maduro da Venezuela, viu, gente? Mas aqui, Neemias mostra um negócio bacana, que eu quero lhe ensinar nessa manhã. Para o inimigo, olhe bem, para o inimigo, uma resposta seca, objetiva e direta. Não há diálogo com o inimigo. Neemias tem conhecimento claro da razão da calúnia. E eles estavam todos, o texto, versículo 9 diz que todos eles estavam tentando intimidá-lo, a fim de que na cabeça do inimigo nós vamos amedrontar, intimidar, para que eles amedrontados, entristecidos e acovardados, parem a obra. E sabe como é que Satanás faz parar a obra de Deus na minha vida, na sua vida, e faz parar a obra do Senhor que nós estamos fazendo? Quando ele atinge o nosso coração, quando nós estamos entristecidos, quando nós estamos abatidos. Por isso Neemias reconhece isso, percebe que a intencionalidade da oposição, a intencionalidade do adversário, a intencionalidade do inimigo é ferir o coração. Quantas vezes Satanás tentou ferir o meu coração para parar essa obra? Quantas vezes Satanás usou boca de pessoas que eu admirava, que eu gostava, que estava comigo. Neemias recebe a palavra e todo mundo diz: olha, estão dizendo que você está suscitando uma insurreição, uma rebelião contra o rei da Pérsia. Neemias sabe o que está acontecendo, ele sabe da verdade, ele não pode abrir a boca, ele tem que ficar calado e aguardar o tempo do Senhor. No mesmo versículo ele diz que ele então faz o quê? Eu, porém, orei, agora fortalece as minhas mãos. Ou seja, ele está dizendo, isso basta. Em outras palavras, sejam frustrados os planos do inimigo e estabeleça, Senhor, os teus desígnios em minha vida.
Queridos e amados, quando o inimigo se levantar para denegrir a sua imagem, quando o inimigo se levantar para torcer as suas palavras e trazer-lhes falsas acusações, não será o seu fim. Sabe por quê? Porque Deus não se afasta do seu trono e Ele não encolhe as suas mãos para não lhe abençoar e lhe fazer subir e andar por cima da tribulação. Nós precisamos voltar a sermos crentes e acreditarmos no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Senhor, refrigera minha alma. Deus, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, Senhor, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolas. Senhor, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ó Pai, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Porque eu quero, Senhor, desfrutar da Tua bondade, da Tua misericórdia e habitar por todos os dias da minha vida na Tua casa. A sua maior vitória, querido, não é enfrentar o inimigo, não é enfrentar o inimigo, é não sair do centro da vontade de Deus. A sua maior vitória não é receber o que você pede, mas é o que você já tem. E o que você já tem, Satanás não pode te roubar, porque aquele que está em você é maior do que aquele que opera contra você. Você precisa crer nisso. Manter os olhos, é resistir a um compromisso com o inimigo. Manter os olhos no alvo, é ser vigilante em todo o tempo. Manter os olhos no alvo é fortalecer-se em Deus e em sua palavra. Ah, pastor, isso é óbvio demais. É óbvio, mas nós perecemos porque sabemos o caminho da vitória e não trilhamos nele. Deus conhece, querido, as intenções do seu coração. Como Deus conhece também todas as acusações projetadas pelo opositor, por Satanás contra você. E eu quero lhe dizer nessa manhã que Deus é com você todos os dias da sua vida. E ninguém poderá te resistir, nem os teus opositores têm poder de esmagá-lo, porque você está em Jesus e Ele é o seu advogado, Ele é o seu defensor. Se tem uma coisa que eu nunca tive medo durante esses meus 33 anos de caminhada cristã, é de praga, porque praga algum pega na vida de crente, viu? Pode ser o colega de trabalho, pode ser os seus sócios, pode ser quem for, tiver inveja de você, saiba que crente não tem que ter medo dessas coisas, porque Deus é com ele. Mas se tem uma coisa que eu aprendi na minha caminhada cristã, e que eu quero dizer para você que é novato, Satanás tem uma virtude, ele é persistente, e ele ainda tentará um ataque destruidor. Desta vez, porém, ele usará uma sagacidade diabólica. Ele entrará no seu ambiente, ele entrará no seu mundo, ele entrará no meio dos seus, daqueles que parecem ser porta-vozes da palavra de Deus, a fim de lhes trazer uma palavra de profecia. Só que esta profecia, esta fonte, ela não é do Espírito de Deus. Durante esses anos de ministério, quantos homens de Deus eu vi cair, porque se deixaram seduzir pela falta de discernimento de uma palavra que parecia vir de Deus e não veio, que veio da boca de um homem que parecia ser de Deus e não era. Vencidas todas as táticas contra a edificação do muro, vem uma última tentativa. E essa tentativa é de levar Neemias a pecar contra a palavra do Senhor. Eu e você que já lemos a Bíblia, sabemos que o santuário tem 3 compartimentos. Qual é o primeiro? O primeiro compartimento do tabernáculo, átrio. Segundo compartimento, lugar santo, o santo lugar. Terceiro compartimento, santo dos santos. A lei judaica dizia que no santíssimo lugar, no lugar santo, somente o sacerdote, o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Uma vez por ano. Aí vem uma palavra profética do sacerdote e do profeta. Veja o que diz o versículo 10.
O profeta Semaías diz: ajuntemo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechemos as suas portas, pois virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Não parece uma revelação de Deus? Parece uma revelação de Deus. E se parece uma revelação de Deus, eu fiquei olhando e disse: Deus, que perfeito conselho divino. Um conselho divino apontando para o caminho do escape. Mas só uma diferença aqui, é que nós que conhecemos a palavra, e não vem discernimento sem palavra, a palavra gera discernimento. Achar errado e certo não nos faz ter discernimento. Discernimento é o conhecimento da palavra. Sem palavra você perece. E a palavra do Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Discernir entre o engano e a verdade, entre a falsidade e a verdade. Discernir o que é a vontade de Deus, querido, é pela palavra. Quantas vezes alguém vem para mim e diz assim: pastor, e por mim que eu quero saber a vontade de Deus? É na palavra. Neemias conhece a Torá, conhece a lei, e o texto ou a palavra parece que era perfeita, mas esta palavra está em oposição à própria palavra de Deus quanto ao templo. E Neemias tem o discernimento e replica, faz uma réplica clara, diz, veja o versículo 11, qual é a resposta de Neemias: um homem como eu fugiria? E quem há que, sendo tal como eu, posso entrar no templo e viver? De maneira nenhuma entrarei. Ei, você percebe a sutileza do ataque do inimigo contra Neemias? Foge. Foge para um lugar onde você vai ter proteção. Foge para o templo, onde está a presença de Deus. Pastor, não enxergo qual é o problema. O problema é que se Neemias fizesse isso, ele teria vencido no campo da batalha contra Sambalate, mas ele teria sido destruído por pecar contra a palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. A fonte do discernimento de Neemias é que ele sabia qual era a vontade de Deus. Acontece, querido, que quem está determinado a seguir o plano divino, trazendo o coração cheio de temor e tremor ao Senhor, nunca será enganado. Porque Deus não deixa os seus enganados. A sua atitude e a minha atitude é a mesma de Neemias. Capítulo 6, versículo 12 e 14 é o querido texto. Neemias responde e diz: percebi que Deus não o tinha enviado, e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo assim, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Querido, os níveis de ataque do inimigo dependem do nível em que nós nos encontramos. Quando nós vivemos no Espírito, ele nos virá nesse nível. Ele mandará falsas profecias e conselhos de homens, doutrinas de homens e de demônios para nos levarem à queda. Portanto, o meu conselho para você, se você quer se mover em fé e manter os seus olhos no alvo, você precisa manter a vigilância em todas as áreas, enquanto o trabalho de Deus continua na sua vida. O segredo, querido, aqui não é não apenas não ouvir os homens, mas peneirar tudo que você ouve pelos homens. O segredo aqui é você entender que se nós nos ativermos a Deus, não negociarmos o nosso relacionamento com Deus e com a sua palavra, se nós nos mantermos na dependência constante do Espírito Santo, se recebermos a ministração da graça de Deus em todo o tempo, o nosso homem interior receberá todas as diretrizes. E nós saberemos o caminho a seguir em cada fase da luta. Em todo o livro de Neemias, eu já li vários livros de pessoas falando do grande líder que foi Neemias na restauração.
dos muros de Jerusalém. Mas a maior ênfase que eu quero dar para você aqui é: Neemias permeia todo o seu livro com uma ênfase na centralidade da palavra e da oração para o sucesso da sua vitória. Sem palavras e sem oração, você não vê a glória do Senhor, como foi pregada aqui, nascer sobre você. Você é um crentinho, um Zé Crentinho. Não tem como. Nossa igreja ouviu essa história, e eu quero relembrar essa história comigo. Eu falei assim: eu vou contar a mesma história, mas eu preciso contar isso para você. Minha mãe na fé, Lourdes Fagundes, analfabeta. Ela não sabia distinguir entre ar e or. Mulher pobre, preta, pobre, mal casada. Levava uma peia, uma surra do marido. Sempre. O homem era tão ruim, tão miserável, que ele mesmo fazia as compras, colocava na mesa o que ela precisava e pendurava o cesto no telhado pela corda para ela não pegar nada. Passava dificuldade, com um monte de bacurizinho. Então ela ia em centro espírita, ela ia na PIB, pegar cesta básica, pegar doações, porque o homem era miserável. Mas ele era agradável. Nem sempre Satanás, o inimigo, trinca os dentes. Às vezes ele sorri. E a gente confunde o nosso inimigo com um amigo. E a gente passava, e todo mundo, os crentes passavam pela casa dela e diziam: Dona Lourdes, irmã Lourdes, vai para a igreja. Aí ela encostava e falava assim: eu não vou não. Ah, por quê, seu João? Deixa Lourdes ir para a igreja. Eu disse: eu mando essa mulher para a igreja, essa mulher não quer. E ia. Ela acaba a cabeça e dizia assim: vá desgraçada, e eu te mato. E Dona Lourdes era assim. Ela não se definia claramente por causa da situação. Mas aquela mulher se converteu de verdade. E Deus tratou de resolver. Eu não quero dizer que Deus vai matar seu marido, mas matou o marido de Dona Lourdes. Tá? Deus me livre. Então eu quero que seu marido se converta. Mas o dela morreu. E ela ficou viúva. E ela abriu um pontinho de pregação, de culto, círculo de oração. Você conhece a expressão? Culto de oração. Todo sábado, 9 horas da manhã, nós íamos para a casa da Dona Lourdes orar. E demos um nome ao culto de oração: Pocinho de Jacó. Seja forte, viu? Você já, se tem esse nome, Pocinho de Jacó, a coisa vai acontecer, viu? Ó. E tal. E eu era o filho na fé dela. Ela ia para a igreja, me levava para a igreja. Ela ouvia a pregação do pastor Jabes atentamente. E no sábado, ela então abria a Bíblia e dizia assim: leia aí, Valmir. E aí eu lia o texto, porque ela não sabia ler, e ela mandava rema. As palavras da boca de mulher, daquela mulher, eram labaredas de fogo. Quando ela pregava, o céu tremia, a terra se abalava e a glória do Senhor tomava conta do santuário. Porque a casa dela era um santuário. Mas a história daquela mulher foi difícil. Ela teve que se posicionar do inimigo para experimentar aquele novo. Ó, vou contar uma história para você que você tem que ser crente, porque eu vi com os meus olhos. Essa eu desenterrei do baú. De madrugada eu fiquei pensando: meu Deus, eu vou contar esse trem, ninguém vai acreditar, mas conta, eu vou contar para você. Fomos visitar uma amiga dela. Nós fazíamos visita e passeava, bairro 18 do Forte, ladeira pra caramba em Aracaju. Descia, subia, andava, orava pelos enfermos, ia no hospital, era um retetê para lá para quê. Chegamos numa casa. Tinha um papagaio. O papagaio, querido, quebrou. Não sei o que foi que aconteceu, que o papagaio quebrou as patas. Quebrou. Atrofiado. E eu
professor de história, crente. Estou ali, né? Falei, meu Deus, irmã Lourdes vai cair nesse conto, tomara que ela não invente de orar pelo esse papagaio. Deus tem mais coisa para fazer do que se preocupar com papagaio, né, gente? Papagaio. E a irmã chorando, porque o papagaio está com ela há tanto tempo, o papagaio quebrou a perna. Irmã Lourdes, meu irmão, Deus tem poder. E eu falei, Jeová, Jireh, o que vai acontecer aqui? E aí começa o momento de oração. Queridos, seja forte. Senhor, irmã Lourdes, o Senhor disse, Lázaro, vem para fora. O Senhor disse, levanta, toma tua cama e anda. E o paralítico andou. Pois eu digo agora, papagaio, levanta e canta. Eu estou aqui já assim, Senhor, meu Deus. Irmão, seja forte, porque o papagaio levantou. Eu não acreditei naquilo, fiquei parado daquele jeito. Mas aquele dia eu me converti no poder de Deus. Porque Deus age conforme a sua fé. Deus não age conforme a minha fé. Não é a minha fé que te cura. Não é a minha fé que te restaura. Não é a minha fé que quebra o jugo da sua família. Não é a minha fé que faz as coisas acontecer na sua vida. Mas é a tua fé naquele que tudo pode, que faz as coisas acontecerem. É a sua fé. O texto mostra claramente que agora Neemias, movido por fé, capítulo 6, versículo 15 e 16 diz, acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, ou seja, setembro a outubro, e aquele muro foi restaurado em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todos os povos que havia em redor de nós temeram e abateram-se muito em seu próprio conceito, pois perceberam que fizemos esta obra, aleluia, com o auxílio do nosso Deus. O que era impossível aos olhos dos homens, foi possível aos olhos do nosso Senhor. A figura de Sambalate, Tobias e Gesem, querido, é mais uma prova de que nenhuma oposição é capaz de frustrar os planos do Todo-Poderoso na sua vida. Creia, meu amado, creia, minha amada, mantenha os olhos no alvo. O inimigo vai lhe respeitar quando você vencer todas as táticas e estratégias do inimigo e permanecer inabalável. Cedo, a oposição, seja esta oposição humana ou espiritual, descobrirá que não há caminho de compromisso com Ele e com as suas obras, porque você está firmado na verdade, e a verdade te libertou. O inimigo virá e viverá enfurecido contra você, rugirá como leão, mas creia que a sua queixada já está cerrada, como Deus cerrou a boca dos leões contra Daniel. Não há brecha, querido, em sua vida, então você já está destinado à vitória. Você será conhecido e temido pelos demônios e pelos homens, mas isso não lhe dá o direito de baixar a guarda, de depor as armas, não. Não esqueça que a restauração da sua alma leva uma vida inteira. Talvez hoje você esteja aqui pensando que chegou ao último estágio, mas eu quero dizer que você não precisa ser o Superman nem o super-homem, mas eu preciso dizer para você, para o alto e avante, porque o Senhor é contigo. Jesus Cristo é o seu alvo maior, e até que nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até que nós cheguemos à maturidade, à medida da plenitude de Cristo, nós estamos em guerra.
Eu quero concluir lembrando que a restauração dos muros, das portas, tem muito a ver com a defesa dos inimigos externos. E é para conservar os inimigos externos fora, distante de nós, que nós estamos aqui movendo-nos em fé. Agora eu quero dizer para você que é preciso você fortalecer-se por dentro. Quanto isso, nós precisamos manter os nossos olhos no alvo. Neemias estabeleceu turnos de guardas para todo o tempo. Você consegue seguir essa lógica comigo? Se os muros tiveram que ser restaurados, é porque um dia eles foram derrubados. Se um dia eles foram derrubados, é porque o povo abandonou o Senhor e perdeu a proteção de Deus sobre as suas vidas. Se agora o templo está sendo restaurado, é porque eles voltaram para o Senhor. E é por isso que os olhos de Deus para você, os atos da bondade de Deus, depende do quanto você está disposto a voltar-se para Ele. Se você se mantiver na esfera da religiosidade, poucas coisas o Senhor fará por você. Mas se você se voltar-se por inteiro para Deus, se você manter os olhos no alvo, e o alvo é resistir o compromisso com o inimigo. Manter os olhos no alvo é se fortalecer em Deus e na sua palavra. Manter os olhos em Deus é, sobretudo, fazer resistência do inimigo. Então ninguém poderá te resistir por todos os dias da sua vida. Deus é o Deus que começou uma boa obra em você, e Ele é poderoso para completá-la até o dia final, quando você se apresentará diante do Deus vivo como um vencedor em Cristo Jesus. Amém?